Olá, você torcedora santista, mais um vídeo aqui no canal Alvinegro Santista Sincero. Terminou agora há pouco, né, em Bauru, Santos 2, Noroeste 1. Jogo válido pela 7ª rodada do Paulistão, primeira fase do Paulistão 2026. Mais um sufoco, né, foi mais uma simplesmente vitória do alívio para todo torcedor santista, né, que simplesmente não tem tranquilidade em nenhum momento, mesmo quando o time tem um jogador a mais em campo, você não consegue dizer que o Santos vai ganhar o jogo, porque o time não passa confiança. A verdade é essa, né? Eu ouso dizer, no mês de fevereiro, que esse ano, na primeira rodada lá contra o Novo Horizontino, o Santos venceu, estreia do Gabigol. Eu tinha dito que o Santos daria trabalho por conta do ataque e tal, né? Tudo, pelo menos para mim, levava a acreditar, a crer que o Santos venceria, ou no caso esse ano seria um ano mais feliz para o torcedor, né? Porque o Santos contratou o Gabigol, faria a dupla com o Neymar, né? E simplesmente dois jogadores desse quilate, apesar de eu achar o Neymar mais jogador que o Gabigol, né, mesmo com problema físico, o Santos passaria um ano sem riscos e até poderia brigar por uma classificação aí na pré-Libertadores, quem sabe, né, de verdade, né, dessa vez, porque no ano passado eu fui iludido, assim como muitas pessoas, né, muitos santistas como eu, foram iludidos, né, com esse elenco que o Santos tem hoje, né, que foi montado achando que o Santos ia longe no campeonato, enfim, nos campeonatos e tal, né. E hoje eu sou obrigado a mudar a minha ideia, o meu pensamento, né, o que eu penso a respeito desse time, de que no geral, o santista ele terá um pouco mais, vai passar um ano talvez um pouco mais tranquilo, pouquinho só, né, comparado ao ano passado. Um pouquinho mais tranquilo, mesmo com o Gabigol, com o Neymar. Esse time atual, eu tenho muitas dúvidas se consegue, quem sabe, pegar ali um G8, um 8º lugar, um 9º lugar ali. Eu estou sendo otimista, hein? Com esse elenco de hoje, que está montado em fevereiro, eu tenho dúvidas se pega um 9º lugar, um 10º lugar ali, olha lá. Essa é a verdade, tá? Aqui, assim, é claro que eu não sou o dono da verdade, só que está muito claro que se o Santos quiser de repente aspirar alguma coisa no Campeonato Brasileiro, terá que contratar jogadores, principalmente zagueiros, né? Um lateral, que depois que o Souza foi embora, e para mim era um dos melhores jogadores do time, Souza terá uma carreira, pelo menos o que tudo indica, terá uma carreira de sucesso, tá? Ele vai ser um baita jogador, tá, no futuro. E simplesmente o cara foi embora e, né, até hoje não tem um substituto. Eu sei que a diretoria do Santos contrata aí, né, a rodo, tá contratando atacante, né, mais um. Só que a questão do Santos, na verdade, na minha visão, não é nem atacante.
É, eu creio, tá? Eu creio que as principais peças que o Santos precisa contratar ali é do meio para trás, é zagueiro, volante, que o Santos não tem. O Zé Rafael é um bom volante? Eu acho que é. Só que, assim, é nítido que a situação dele, fisicamente falando, já não é das melhores. Né? Ele já tem um problema de coluna, né? Que na minha visão é uma questão delicada para quem joga bola. O jogador que joga bola tem problema de coluna. Né? Então, assim, por que eu digo isso? Porque hoje o Santos com um a mais jogando, tudo bem, fora de casa e tal, um a mais jogando, não dá tranquilidade para o torcedor. Simplesmente isso. Né? Com o Gabigol jogando, com o Rony, tudo bem que o Gabigol teve mais um gol anulado, enfim. Ganhou o jogo, é isso que importa. Né? Só que, assim, na prática, você olha, sempre, todo jogo do Santos é basicamente dramático. Né? A todo momento, toda a bola na área que vinha do Noroeste era um Deus nos acuda. O torcedor santista, no geral, não consegue olhar para aquilo que está vendo e dizer que não, ó, o Santos fez 2-1, vai segurar, vai fazer de repente até o terceiro gol e tá tranquilo. Tem time para isso, tem time para segurar. Não tem. Você vê que hoje aquela última bola do lado do escanteio, no último minuto ali, lembrou muito o lance contra o Guarani, sabe? Falei, cara, é um lance idêntico ali. O último minuto ali, o escanteio no mesmo lado. Só faltava o Santos tomar um gol ali no último minuto. E aí, meus amigos, eu vou ser bem sério para vocês, tá? Essa semana, se o Santos não vencer esse jogo hoje, essa semana seria dramática, né? Porque mesmo tendo jogo quarta-feira, eu vou até confirmar depois o horário aqui que eu nem vi depois. O Santos pega o Atlético Paranaense, parece que na quarta, no seu horário. Fora de casa, né? Pra mim, assim, é um jogo que era interessante o Santos ganhar, claro, porque, né, o Campeonato Brasileiro é complicado você ficar deixando ponto. Mas o Santos não é favorito. Né? O Neymar não joga porque é campo sintético. O Gabigol joga, gramado sintético. Enfim, seria uma semana, digamos assim, trabalhosa para os torcedores santistas. Graças a Deus que o Santos venceu o jogo hoje, pelo menos do rebaixamento a gente não precisa mais se preocupar. Né? Mas a que ponto nós chegamos? Né? Veja só a que situação. A gente está aliviado porque ganhou do Noroeste. Tudo bem que foi fora de casa, mas ganhou do Noroeste, cara. E aí ia ter que passar para a última rodada na Vila para ganhar do Velo Clube. A que ponto nós chegamos? Eu lembro que até uns anos atrás, não muito tempo, tá? Eu acho que desde a época lá até a época da Libertadores ali, 2020, 2019 para trás ali, pô, o Santos pegava esses times, pô, você sabia que, pô, tudo bem, poderia até sofrer um pouquinho ali, mas ganhava o jogo. Entendeu? Não era esse Deus nos acuda, sabe, que é hoje em dia. Tá muito claro isso. Eu duvido aqui que o jogo de hoje tenha tido algum torcedor santista que ficou tranquilo. Não teve, é impossível. Não dá, que nem eu falei agora, não dá para você cravar nada com esse time do Santos. O time faz um gol, aí vai fazer o segundo anulado, no lance seguinte toma um empate. Aí faz o segundo gol depois, fala, pô,
vamos lá, né? Segundo gol e tal. Chega no segundo tempo, o time do Santos basicamente inofensivo. No Noroeste, tudo bem. O Noroeste, graças a Deus que o time do Noroeste é bem, né? Não é à toa que está onde a colocação que está lá embaixo, né? Mas o Santos consegue ser pior, né? É meio embaçado de falar esse tipo de coisa do time dos outros, porque o Santos está numa situação igual. Então, assim, se fosse um time melhorzinho, mais qualificado, ganhava o jogo. Fato. A quantidade de bolas na área que o Noroeste lançou e os caras cabecearam sozinhos foi uma coisa indescritível. Teve uma defesa que o Brasão fez ali também, cara, na boa. Assim, por isso que eu falo, o time do Santos, nesse momento, ele não requer atacantes. Eu acho que atacantes até tem. O Gabigol ali, eu acho que o Rony não pode ser ponta, ele tem que ser centroavante, na minha opinião. Tudo bem, né? Eu não acho que... Eu acho que... voltou aqui que teve notificação. Eu acho que a questão do Santos nesse momento, por isso que eu falo que eu acho que é muito mais importante ter zagueiro do que atacante. Os zagueiros do Santos não passam confiança. Não passam confiança. A real é essa. Né? É isso, cara. Eu acho que, no geral, é isso que eu tenho a dizer. Resumindo, tá? Eu acho que eu vou resumir até o momento essa temporada do Santos em um vídeo, pelo menos hoje, né? Fevereiro e tal. Se não tiver mudança nesse elenco, e eu digo mudança de qualidade, tá? De jogadores melhores, mais qualificados. Cara, é isso que vai ser. O ano do Santos é simplesmente ficar em meio de tabela e tal. Quem sabe ali pegar um 12º lugar, 13º, é aquilo que eu falo. O Santos pode até passar um ano um pouco mais tranquilo do que o ano passado, porque tem jogadores um pouco mais qualificados. O Neymar voltando, né? O Gabigol e tal. Agora esse José Aldo vai resolver? É um outro ponto também, né? Eu acho que a diretoria pode até argumentar que não tenho grana, tal, esse tipo de coisa, mas eu creio, tá? Eu vou ser bem franco para vocês. Se eu fosse presidente de clube grande, por mais que eu entendesse que é uma situação financeira ali um pouco delicada e tal, eu sempre optaria por ter pelo menos uns 3, 4 bons jogadores, tipo Neymar, Gabigol. Rony eu já não posso dizer, porque o Rony é um no cravo na ferradura, né? Pelo que a gente tá reparando. Aí hoje ele fez um gol, aí no lance ele tava com a bola, saiu com a bola e tudo. Ele perdeu o compasso da bola. Sabe? Tipo, sei lá, o Arão, o Brasão no gol, sei lá, Gabigol, Neymar, o Arão. E, sei lá, se fosse o Zé Rafael em uma boa fase, vai. E o resto, jogador ali para compor elenco. Seria tipo isso. Eu teria uns 3 ou 4 bons jogadores no meu elenco, sabe, pagando a mais pros caras, claro, né? E o restante ali, compor elenco. Seria isso que eu resumiria pra, sabe, tipo, eu consigo quitar as contas, né? E o meu time não corre risco de passar aperto, né? Nesse caso. E aí, com isso que eu tenho, eu vou galgando alguma coisa no futuro. Né? Eu consigo, de repente, uma classificação ali para uma Libertadores, um 8º lugar ali. Quem marcou o gol para o Juventus? Seria basicamente isso. Né? Só que eu acho que a questão, eu sempre falo aqui, eu falei e é mais embaixo, né? A questão é a montagem do time. E infelizmente, galera, assim, tá?
olha que eu sou um cara até que relativamente otimista, assim, eu não vejo essa desgraça toda que tem aí, que às vezes comentam e tal. Mas eu não vejo, sendo bem sincero para vocês, tá? Falando do fundo da minha alma aqui, eu não vejo uma perspectiva assim otimista em relação a esse time do Santos, tá? Pelo que eu vi hoje, tá? Pelo que eu vi hoje contra o Noroeste, tá? Dá para cravar aí que a temporada do Santos, de uma forma geral, vai ser isso, cara. O Santos não vai brigar por basicamente nada. Até falaram no início do ano que de repente poderia brigar por uma Sul-Americana e tal, mas na boa, assim, tem que melhorar muito, porque a Sul-Americana, até onde eu entendi, o pessoal tinha comentado que esse ano, inclusive, a Sul-Americana teria bons times, né? Teriam times qualificados, campeões de Libertadores e tal. Uma quantidade relativamente alta de times que são tradicionais, né? Então, assim, é complicado você dizer qualquer coisa. E, tem uma possibilidade de passar para a próxima fase. Tem, vencer o Velo Clube. Só que aquela coisa, né? O Santos ficou tão para trás que mesmo qualificando para a próxima fase, vai decidir todos os jogos fora. E aí você sabe, né? Final da Qualificando. Entre... E aí vocês sabem, né? O Santos vai decidir basicamente todos os jogos fora de casa, que não é favorito, nem jogando na Vila é favorito. Hoje sofreu para ganhar do Noroeste, né? Aí na próxima fase pega o Novo Horizontino, pega só pedreira, Palmeiras, um Bragantino, né? Tudo bem, o Neymar vai voltar e tal, o Gabigol, tudo bem, é uma outra fase, um outro momento, mas não dá para você cravar nada, cara. Volta desde o início, né? Que eu falei no início, não passa nada o time do Santos, não tem nada tipo assim, exceto sendo muito otimista ali a volta do Neymar. Só que por que eu acho que nem com a volta do Neymar esse time vai galgar patamares mais altos? Porque o Neymar, cara, ele vai voltar de cirurgia agora, ele não vai jogar logo de cara os 90 minutos. Isso é um fato, tá? Duvido muito, a não ser que ele esteja já treinando há muito tempo, a gente não sabe, né? Mas o Neymar não vai jogar os 90 minutos o tempo todo, né? É só um ponto. E é isso, cara. Assim, eu vou aguardar os desdobramentos aí durante a semana pra de repente até lançar um vídeo para vocês aí durante a semana sobre algumas coisas. De repente eu até comento sobre o jogo contra o Atlético Paranaense, alguma coisa do tipo, né? Mas assim, se for tirar como saldo, foi bom porque o Santos classificou, né? Aliás, saiu não briga mais pro rebaixamento. Mas o ano, se você analisar assim o retrato, analisando o Paulistão até o momento, pro ano, cara, é simplesmente mais um ano que o torcedor vai ficar aí chupando o dedo, né? Porque eu particularmente não vejo nada que a gente possa falar, não, daqui para frente vai ser diferente, sabe? Não vejo. Mesmo com o Neymar voltando, né? Enfim, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, dê joinha, compartilhe com quem você acha que possa se interessar pelo assunto. É um canal aberto, apesar de ser focado para o torcedor santista, é aceito por qualquer pessoa, um canal extremamente democrático, tá? Aceito xingamentos, qualquer pessoa pode comentar, não tô nem aí. E é isso, tá certo? Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.